Olá, bem-vindo ao Best in Tesla e ao novo programa Overflow, episódio 64. O robotáxi da Tesla está começando a expandir rapidamente sua frota. E o software de direção totalmente autônoma da Tesla está lidando muito bem com estradas IC, e as seguradoras agora estão se adaptando ao software de direção totalmente autônoma da Tesla. E temos uma história maluca sobre a Toyota desativando recursos para os proprietários de seus veículos. E se você está se perguntando por que a Tesla ainda está mantendo a arquitetura de 400 volts para o Tesla modelo Y e 3, hoje você vai ter a resposta. E tivemos mais avaliações positivas do software de direção totalmente autônoma da Tesla na Alemanha. E Dylan Loomis, do canal Electrified, destruiu completamente o mito de que o software da Tesla não consegue dirigir em neve pesada ou neblina. E a Toyota foi destronada pela BYD na Austrália. Tudo isso e muito, muito mais no episódio de hoje. Vamos direto ao assunto. A frota de robotáxis da Tesla está começando a se expandir rapidamente, e o software de direção totalmente autônoma da Tesla lida muito bem com estradas IC. Segundo o robotaxitracker.com, a frota de robotáxis da Tesla está crescendo bastante rápido nos últimos dias por aqui. A Tesla agora tem 240 robotáxis nas ruas, se você contar também os veículos de teste, e eles estão acelerando as coisas. A Tesla adicionou 40 novos Model Imes robotáxis em apenas 9 dias e 23 deles foram implantados na região de Austin em apenas 4 dias. Devido à alta demanda por corridas, realmente parece que a Tesla está aumentando sua frota de robotáxis. E nós sabemos que eles têm 2 veículos de teste na frota rodando sem supervisão. Então, se esses testes correrem bem, podemos esperar muito mais veículos começando a rodar sem supervisão para a Tesla. Porque se eles conseguem rodar 2 veículos sem supervisão perfeitamente, deve ser bem fácil rodar 200. Então, eu realmente acho que, dentro do próximo mês ou algo assim, devemos ver muitos mais robotáxis adicionados à frota da Tesla, e espero que sem supervisão. Para competir com a Waymo, eles, claro, precisam, já que a Tesla realmente opera em uma área maior tanto em Austin quanto na Bay Area, mas ainda tem uma frota menor de robotáxis. Mas é bom ver que a Tesla está expandindo bem rápido nas últimas semanas. E falando sobre o software de direção totalmente autônoma da Tesla, Kyle, do AutoSpec Review, levou o sistema ao limite em uma pista congelada, tentando fazer a Tesla sair da pista. Mas foi mais fácil falar do que fazer. Desculpa, não tem chance de conseguirmos isso, cara. Ele está tentando o máximo. Meu Deus. Como é que não saiu da pista? Mas no final, eles conseguiram fazer ele sair da pista. Mas eles também fizeram muitos testes de segurança na pista IC. E Caio ficou muito impressionado com todo o sistema de direção totalmente autônoma. O FSD é oficialmente melhor do que qualquer motorista humano do percentil 99%. Especialmente no sul. O melhor motorista na estrada agora é este carro. Com certeza, quero dizer, ele é confiante, é muito preciso sobre onde o veículo deve ir. E isso é impressionante. Quero dizer, isso é super impressionante. Mas algo que Caio não gostou foi a Tesla ter removido o piloto automático aprimorado. Como ele escreveu no X, o básico, como centralizador de faixa, deveria ser uma opção incluída em uma marca tecnológica como a Tesla. Se a VinFast pode oferecer isso como padrão, a Tesla também deveria. Sim, eu concordo completamente com Caio. Isso deveria ser algo que a Tesla inclui em seus veículos. Acho que eles farão isso assim que conseguirem o modo autônomo. Condução totalmente autônoma, funcionando, e só para deixar claro, os recursos de segurança da Tesla que Caio testou nas pistas estão todos incluídos. Não importa se você tem o piloto automático avançado, condução totalmente autônoma ou nenhum desses softwares, os recursos de segurança da Tesla sempre são padrão.
Mas eu realmente acho que veremos muitas mudanças no software da Tesla, nos pacotes, nos preços e assim por diante, e no que está incluído e no que você pode comprar nos próximos meses. Além disso, a Tesla vai lançar a próxima versão do sistema de condução totalmente autônoma para o público e também vai disponibilizá-lo na Europa. Então vamos ver como tudo isso vai acontecer. Vemos mudanças no setor e nas companhias de seguros quanto à condução totalmente autônoma, eliminando um precedente. Road No X. Em alguns dias, vamos lançar a primeira versão do nosso seguro automotivo de próxima geração, projetado do zero para carros totalmente autônomos e para a nova geração de veículos elétricos mais inteligentes e seguros. A primeira versão oferece suporte nativo à condução autônoma, permitindo aos proprietários conectar seu Tesla ao app Eliminate assim que estiverem conectados. Baseamos nosso preço no uso real, em vez da média nacional, tornando o seguro automotivo mais barato, melhor e mais justo. E como o Full Self Driving 14.2 da Tesla é pelo menos 2 vezes mais seguro do que um humano, ajustamos para isso e cobramos os quilômetros dirigidos com o Full Self Driving a 50% do valor dos quilômetros dirigidos por humanos. Sim, é metade do preço, e isso é só o começo. E Elon também escreveu que o seguro custa metade do preço quando o Full Self Driving da Tesla está ativado, porque aumenta muito a segurança. E isso já foi lançado. Então isso é muito legal e bom ver que as seguradoras estão se adaptando a essas mudanças no cenário automotivo. Essa história é louca de vários jeitos, mas tudo termina quando as pessoas comprarem um veículo elétrico. Como Lord Bebo escreveu no ex-Big Brother. As autoridades alemãs obrigaram a Lexus a desligar o aquecimento de estacionamento nos carros da Lexus justamente quando ficou frio e as pessoas precisavam dele. Imagine comprar um carro e pagar por recursos específicos, mas o governo simplesmente desliga porque não é ecológico. Não estou brincando. A Toyota usou acesso remoto para desligar o pré-aquecimento, que é usado para aquecer o carro antes de dirigir. Você ligaria isso 10 minutos antes de dirigir para algum lugar, assim seu carro já estaria aquecido e sem gelo. O porta-voz da Toyota, Ralph Miller, disse que o pré-ar condicionado é uma função gratuita. Meu aplicativo Toyota ou o aplicativo Lexus Link Plus. Essa função segue disponível para veículos totalmente elétricos, híbridos plug-in e com motorização convencional. Isso só funciona quando o motor a combustão está ligado. Os legisladores consideram isso um funcionamento desnecessário do motor ou uma poluição evitável dos gases de escape, o que é proibido. Isso não é conhecido por muitos usuários na Europa. Existe uma situação legal padronizada sobre a qual fomos informados com a respectiva observação no aplicativo. Para proteger os usuários dos veículos de multas, desativamos as funções nesses veículos. Sim, é só pegar um veículo elétrico e tudo isso desaparece, e você também pode ficar parado por muito mais tempo em um elétrico do que em um carro comum, de qualquer forma. É curioso notar que a Toyota desativa isso, mesmo ainda fabricando carros que ultrapassam o limite de velocidade. Mas eles não desativam esse recurso para proteger os usuários de multas. Essa ainda é responsabilidade do motorista, certo? Parece estranho, mas é louco que eles só desligaram isso. No meu país, também é ilegal deixar o carro ligado parado por mais de 1 minuto. Não tenho certeza se alguém já foi multado por isso, então nunca ouvi falar disso de qualquer forma. Mas é ilegal deixar o carro ligado parado por mais de 1 minuto, para não poluir o ar que as pessoas ao redor do carro estão respirando. É só comprar um carro elétrico e deixar o aquecedor ligado quanto quiser, mas no fim, ninguém quer carros elétricos. Bem, sobre isso, Jordan, o cara dos carros elétricos, escreveu um artigo sobre como a Toyota foi destronada na Austrália pela BYD. Como ele escreveu, a Toyota foi destronada pela BYD na Austrália, mas ninguém quer carros elétricos. Vamos encerrar esse assunto na Austrália. No ano passado, o BYD Shark vendeu mais do que a Toyota Hilux. Sim, aquela Toyota Hilux, o utilitário mais icônico do planeta, utilitário sendo um veículo de trabalho. O mais impressionante é que 77% de todos os veículos elétricos vendidos na Austrália em 2025 foram fabricados na China.
41% de todo o mercado australiano de veículos elétricos agora é composto por marcas chinesas. Isso agora é mercado de massa. E ainda assim, a narrativa continua sendo que ninguém quer carros elétricos. A realidade é que as pessoas querem bons carros por um bom preço. A China oferece melhor tecnologia, custo-benefício, inovação mais rápida e agora vendas superiores às marcas tradicionais de veículos elétricos. Se a Austrália é o estudo de caso, a pergunta para o Canadá e o restante do Ocidente é simples. O que acontece quando os carros elétricos chineses acessíveis chegam em grande escala? Porque se a Toyota pode ser destronada no país mais obcecado por Toyota do mundo, nenhuma marca é intocável agora. Sim, de fato. Vamos ficar de olho na Europa e ver como eles se saem lá em 2026, já que provavelmente será o próximo lugar, pois a barreira tarifária dos Estados Unidos ainda está de pé. E Min perguntou: você sabe por que a linha sexy da Tesla ainda mantém a arquitetura de 400 volts? Bem, a resposta é eficiência acima das especificações. Em um cenário de veículos elétricos em rápida evolução, os concorrentes chineses estão correndo para adotar a arquitetura de 800 volts para alcançar recargas ultra rápidas. A decisão da Tesla de manter o padrão de 400 volts para seus modelos de mercado de massa, o Model 3 e o Model X Pro, pode parecer contraintuitiva. No entanto, essa escolha não é um sinal de estagnação, mas sim um reflexo de uma filosofia distinta de priorizar a eficiência. Enquanto outros focam em forçar velocidades de recarga mais rápidas através de voltagens mais altas, a Tesla se concentra em reduzir a energia necessária para mover o carro. Ao aperfeiçoar a aerodinâmica e o gerenciamento da bateria, a Tesla alcança um consumo de energia líder na indústria, chegando a apenas 11,9 kWh por 100 km no modelo X-Mantus. Como o carro é tão eficiente, ele funciona bem com baterias menores. Consequentemente, a necessidade de velocidades extremas de recarga de 800 volts é descartada, simplesmente porque há menos energia para repor e te colocar de volta na estrada. Além disso, a escolha da Tesla pelo sistema de 400 fãs é sustentada pela sua enorme infraestrutura exclusiva, a rede de superchargers. Com mais de 50 mil estações de recarga, versão 3 e versão 4 em todo o mundo, a Tesla otimizou seu sistema atual para oferecer uma experiência ao usuário que já rivaliza com o abastecimento de gasolina. Um Model 3 pode adicionar 250 km de autonomia em apenas 15 minutos. Isso cria um ecossistema de ciclo fechado, onde a utilidade marginal de atualizar para 800-100, que pode economizar apenas alguns minutos por sessão, não justifica a enorme interrupção e o custo necessários para reformular essa rede já madura. Financeiramente, a decisão é uma aula de controle de custos e escalabilidade de fabricação. A transição de uma plataforma de mercado de massa para 800 Zinc exige uma reconstrução completa do sistema elétrico do veículo, incluindo a troca de inversores à base de silício por modelos caros de carboneto de silício. Como Elon Musk observou, o aumento na lista de materiais e os bilhões necessários para adaptar as linhas de produção superaram em muitos benefícios incrementais. Para um carro de uso diário, a Tesla reserva a arquitetura de alta voltagem estritamente para veículos que realmente exigem isso, como a Cybertruck. Isso cria uma divergência clara de estratégia. 400 volts continua sendo o padrão para transporte de massa com bom custo-benefício, enquanto 800 CENTOS é utilizado apenas para aplicações de alta performance. Além disso, porque pessoas que têm casa vão, 80% das vezes, simplesmente carregar seus carros durante a noite. Então, é só naquela viagem rara que o carregamento rápido durante a noite pode ser muito conveniente. Mas ainda assim, como já falei várias vezes antes, quando faço uma viagem de carro, eu paro a cada 2 horas, o que torna a viagem muito mais fácil para mim. Assim, eu não fico cansado de fadiga. Mas isso também significa que eu só preciso carregar por 10 a 15 minutos para ter o suficiente para voltar para a estrada por mais algumas horas. Mesmo na volta das minhas férias de esqui, foi só isso. Eu só deslizei a navegação para ir para casa e deixei o carro decidir em quais paradas de recarga eu deveria parar.
E na verdade, parece que o algoritmo mudou um pouco, porque ele fez trechos menores e sessões de recarga mais rápidas do que costumava fazer. 1 ou 2 anos atrás. A maioria das sessões de recarga durou só de 10 a 15 minutos. Teve uma sessão que foi de 23 minutos, que foi a mais longa, e todas as outras foram só de 10 a 15 minutos. Então, mesmo em viagens longas de carro da Áustria até a Dinamarca, 1.300 quilômetros, eu não carrego por mais de 10 a 15 minutos. E como eu disse antes, a Tesla está construindo para o futuro, onde você nem vai precisar se preocupar com recarga nunca mais, porque o futuro será autônomo. Vamos incluir as últimas notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora dos curtas da Tesla. Tivemos mais algumas avaliações positivas do sistema de direção totalmente autônoma da Tesla na Alemanha, já que a Chip testou o Full Self Driving da Tesla e o resultado foi positivo. 45 minutos por Munique, trânsito CD, rodovia, vielas estreitas. A direção totalmente autônoma dirige de forma segura, defensiva e impressiona com o reconhecimento claro de objetos. O futuro da direção autônoma na Europa está cada vez mais próximo. Sim, de fato. E aqui está um gráfico que mostra que a eletricidade agora é a maior fornecedora individual de energia útil entre todos os combustíveis ou meios de transporte. Sim, eventualmente tudo será elétrico. E Mário compartilhou algo que a grande mídia nunca comenta. Já mencionei isso várias vezes nos últimos 5 anos. Só a Tesla lucra vendendo veículos elétricos. Onde está a concorrência que deveria ter chegado? Como Mário escreveu, a Tesla é a única fabricante de veículos elétricos com fluxo de caixa positivo ao longo da vida. Esse gráfico é como um soco no estômago para todo esse hype em torno dos veículos elétricos. Cumulativamente, o fluxo de caixa livre desde o início, a Tesla já ultrapassou 20 bilhões de dólares e continua subindo rapidamente. Todo o resto está no vermelho. Rivian sangrando. 22,8 bilhões, Lucid 13,4 bilhões e a divisão de veículos elétricos da Ford 14,1 bilhões. E o restante está ficando para trás em um mar de números negativos que somam dezenas de bilhões queimados. E enquanto vemos cada vez mais montadoras copiando a gigafundição da Tesla, a Tesla fez tantas melhorias em sua própria fundição ao longo dos anos. Como Luca relatou, o Model X do Juniper da Tesla apresenta melhorias nas gigafundições traseiras. 60% de tempo de processamento mais rápido. A fundição traseira pesa aproximadamente 60 kg contra 67 kg anteriormente. Através de processos incrementais e melhorias de design ao longo do tempo, houve uma redução de peso de 7 quilos e o tempo de processamento caiu de 180 segundos para apenas 75 segundos, quase 60% mais rápido. Isso é alcançado através da confirmação do resfriamento nos moldes para favorecer uma fase de solidificação mais homogênea e o resfriamento acelerado dos pontos quentes, o que, como resultado, melhora a microestrutura e as propriedades mecânicas. A Tesla nunca para de inovar. E Elon não estava brincando quando disse que mudaria a missão da Tesla de um futuro de abundância sustentável para um mundo de abundância incrível. Como a Tesla atualizou oficialmente sua missão na seção sobre em seu site, e o Colossal 2 estará operacional este ano. E como Nick compartilhou essas fotos de Joe Takemeier e escreveu: de um monte de terra para centros de dados de quase 500 megawatts, totalmente funcionais em apenas 10 meses, o ritmo de progresso nas empresas do Elon é impressionante. Sim, ninguém vai conseguir acompanhar isso e esse enorme centro de dados será o cérebro do Optimus. Os carros autônomos da Tesla, como muitos dizem, não conseguem usar o Full Self Driving em chuva forte, neve ou neblina. Mas aqui, Dylan Loomis, do canal Electrified, destruiu completamente esse mito, como você pode ver no vídeo dele. O sistema Full Self Driving da Tesla está dirigindo em um apagão total, uma neblina muito densa, sem nenhuma linha visível na estrada. Em alguns momentos, nem sequer há uma estrada visível, mas o Full Self Driving simplesmente continua dirigindo.
Como Dylan escreveu, eu não conseguia ver mais de 6 metros à minha frente. As faixas não eram visíveis. Era um apagão total. O Full Self-Driving da Tesla não se abalou. Sem lidar, sem radar. A Waymo ainda não demonstrou capacidades como essa. Ainda fico impressionado com o quão bem o Full Self-Driving lida com condições assim. Sim, ainda falta a Waymo mostrar essas capacidades, mas o problema é que mesmo com todos os seus LiDARs, a Waymo simplesmente não vai conseguir dirigir em lugares como esse. Especialmente se eles nunca viram o lugar antes ou mapearam toda a rota da área com geofence, então a Waymo simplesmente nunca vai conseguir fazer isso. E a Top Gear fez uma análise do novo Model Y, e eles disseram que o Model Y da Tesla vendeu 1,2 milhão de unidades globalmente em 2023 e 1,09 milhão um ano depois para manter sua coroa. Esses números são grandes e mostram que a Tesla entende o que as pessoas querem. O novo Model Y é uma melhoria enorme, é mais silencioso, mais eficiente, mais tranquilo de dirigir e agradável de estar dentro. E tivemos boas notícias para as montadoras europeias, já que a Índia fechou um acordo comercial com a União Europeia, reduzindo as tarifas de carros de 110% para 40%, com previsão de 10% depois. Agora, esse é um bom negócio para as montadoras europeias. E continuamos recebendo mais patentes da Tesla, e Ming continua explicando tudo para a gente, e nesta patente, detalhada na postagem do Ming. Eles introduziram um processo de eletrodo de acionamento sem solvente para integrar lítio bruto em ânodos de silício por meio de impregnação deficiente, permitindo um cátodo híbrido que mistura materiais de íon lítio com carbono supercondutor para densidade de energia ajustável e entrega rápida de potência. Essa inovação resolve problemas antigos com a reatividade do lítio e a ineficiência do silício no primeiro ciclo, podendo reduzir os custos para menos de $60 por quilowatt-hora para a célula 4680, enquanto aumenta a vida útil para milhares de ciclos, ideal para frotas de robotáxis de alta demanda. E Tom, do canal do YouTube Estados de Gráficos, acabou de postar seu Lucid Motor carregando por gravidade em um Supercharger Tesla, versão 4. Sabe, aquele que pode carregar uma Cybertruck com 500 kW? Pois é, Tom alcança impressionantes 419 kW no seu Lucid Gravity. Carregamento muito impressionante, então não é só a Cybertruck que pode se beneficiar do carregamento mais rápido do Supercharger. Versão 4 com o gabinete versão 4. E se você tem uma Cybertruck, a Tesla acabou de lançar um guia completo para off-road com a Cybertruck no X e um artigo bem longo explicando tudo. Se você tiver interesse, confira. E o David compartilhou um vídeo mostrando como a Tesla está superando a Waymo na disponibilidade de serviço em condições climáticas ruins. Parabéns enormes para a Tesla. Está caindo granizo lá fora, são 8h30 da noite, a Waymo parou de funcionar e meu carro chegou. Mas está fazendo 29 graus lá fora. E ainda estamos interrompendo nossos serviços por causa de uma grande tempestade de inverno. Não dá para acreditar. E Los Angeles? Raffen informou que, em dezembro, os Países Baixos atingiram 22% de participação de mercado em veículos elétricos a bateria. Mas o mais impressionante é que, se olharmos para o gráfico dele, podemos ver que o tempo estimado para os veículos elétricos a bateria subirem de 20% para 80% é de 1 ano e 10 meses. Isso é extremamente rápido. E Nick compartilhou. Atualmente, a China tem uma capacidade de fabricação de aproximadamente 1.500 gigawatts de painéis solares, o que representa cerca de 90% da capacidade global de fabricação de energia solar. Isso é insano! Eles estão muito à frente, sim. Como Peter também escreveu no X, a SpaceX tem uma avaliação maior do que todas as 6 empresas de defesa do Zebulman juntas. Uau! E Elon respondeu. Isso acontece porque a SpaceX está reconstruindo e melhorando uma versão de toda a internet no espaço, e elas não estão. A receita da NASA este ano é de apenas cerca de 5% da receita total da SpaceX. E, como ele continuou, as indústrias baseadas no espaço vão superar em muito o valor de toda a Terra.
Dado isso, você poderia aproveitar cerca de 100 mil vezes mais energia do que a Terra, e ainda assim estaria usando menos de 1/1000º da energia do Sol. Esses são números realmente insanos, mas também mostram claramente para onde isso está indo. E Jorge teve alguma experiência com o robotáxi da Tesla, pois ele escreveu: tempo de espera de 7 minutos, $1,95 pelo robotáxi contra $13 por um Uber. A viagem inicial foi muito tranquila. Sim, se a Tesla mantiver esse tipo de preço, eles vão forçar empresas como a Uber a reduzirem seus preços em cerca de 80%. Não sei se vai sobrar muito lucro depois disso. Isso é tudo o que temos tempo para hoje neste programa de notícias Overflow. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso realmente ajuda muito o vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e no sino de notificações para não perder os próximos vídeos como este. Se você já é inscrito, obrigado pelo apoio. Se quiser ajudar ainda mais por apenas $1, pode se tornar patrono do canal. Receba agradecimento, benefícios extras como acesso antecipado, vídeos sem anúncios e conteúdos exclusivos. Confira o Patreon para saber mais e não se esqueça de me seguir no X. Eu posto praticamente todas as novidades assim que saem e muito mais. E confira a loja de produtos para adquirir alguns itens e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou um patrono. Há uma opção de doação aqui embaixo ou no meu site bestinTesla.com. Você pode ser produtor executivo e receber notícias, artigos, vídeos exclusivos dos bastidores e acesso às minhas pesquisas, gráficos e planilhas no bestinTesla.com. E obrigado por assistir e até a próxima. Se cuide, seja gentil.